igreja se colocar em pé nesse momento. Considerar com o Lucas estará trazendo a palavra introdutória para nós. E você que veio se alimentar da palavra do Senhor, fique atento, porque o Senhor há de falar conosco nesse dia. Glória, aleluia, Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Você que possui sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 24. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se encontrarem, digam amém. Amém. Está escrito assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome as suas cruzes e siga-me. Pois aquele que quiser achar ou salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. O que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Eu vou repetir uma vez mais a primeira parte do versículo 26. O que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Hein? Poder sentar-se. Meus irmãos, nós lemos uma passagem da Bíblia onde Jesus chega na região de Cesareia de Filipe e ele começa a interrogar os seus discípulos acerca de quem as pessoas que estavam à volta pensavam que Jesus era. Jesus diz o seguinte aos discípulos: quem os homens pensam ser o Filho do Homem? Então os discípulos olharam para Jesus e começaram a responder: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és Elias. E então Jesus interroga os seus discípulos dizendo o seguinte: e vós, quem pensais que eu sou? Então Pedro, um dos discípulos mais destacados de Jesus, é o primeiro a se levantar, a responder com todo ímpeto e a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: olha, Pedro, quem te revelou isso não foi carne e nem sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. E então ele prossegue falando com Pedro que que edificaria a igreja sobre uma pedra, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, se comparando com uma pedra. E então Jesus prossegue falando aos seus discípulos, começa a instruir, começa a dizer-lhes que não deveriam contar para as pessoas que ele era o Cristo, começa a falar da necessidade que ele tinha de padecer na cruz do Calvário. Então mesmo Pedro, que instantes antes tinha dito para Jesus que ele era o Cristo, é o primeiro a dizer para Jesus: olha, não faças tal, você não pode passar por isso, você não pode ser crucificado, você não pode passar por esse processo. Então mesmo Jesus, que tinha elogiado a Pedro alguns instantes antes, olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas que são do céu, tu não entende as coisas que são de Deus, tu só entende as coisas que são dos homens. Então ele se dirige aos discípulos e diz o seguinte, no qual nós lemos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser achar a sua vida, perderá a vida aqui, e quem perder a vida aqui por amor de mim, acha a vida eterna. Jesus estava consciente daquilo que ele veio fazer, ele estava focado no propósito do eterno e soberano Deus. Ele saberia, ou ele sabia que tinha que padecer, que morrer pelos nossos pecados. Ele sabia que havia assumido a forma humana para cumprir a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Então era isso que ele tinha que fazer. Por mais que as pessoas à sua volta o tentassem influenciar a fazer qualquer tipo de coisa, ele entendia que a sua vida não era para se autogratificar, mas era para glorificar o Pai, era para remir os homens. Então ele entende o seguinte: eu tenho que cumprir o propósito do eterno e soberano Deus, do eterno e soberano Pai. Eu tenho que padecer pelos homens que crerão no meu nome, e todo aquele que professará
fé no meu nome, irá ter que ser um discípulo. Não irá ser como a multidão que apenas professa a Cristo para receber benefícios, nem tampouco como os fariseus que iriam analisar a Cristo para ver se tinha algum defeito nele. Não, o discípulo tinha que estar consciente que por mais doloroso que fosse o propósito, ele teria que se sujeitar à vontade de Jesus. Escute, quando você aceitou a Cristo como Salvador, você perdeu o direito sobre a sua vida. Não é mais você que governa os seus passos, não é mais você que governa os seus caminhos, a sua mente, o seu entendimento, o seu coração, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito deve estar totalmente voltado para Ele, porque você foi feito por Ele, para Ele e por nome dele ser glorificado. Quem entende essa verdade, levante uma de suas mãos para adorar, exaltar e glorificar aquele que vive e reina para todos sempre. Então Jesus diz aos discípulos a necessidade de morrer para si mesmo, para o seu entendimento, para a sua cosmovisão, para a sua forma de se portar. Teria que abraçar a cruz e seguir a Jesus. Escute, nós vivemos um presente tempo, e eu falo do nosso contexto brasileiro, onde cerca de 22% da nação brasileira professa a fé em Cristo, professa a fé cristã. Muitas igrejas estão inchadas, dizendo-se ser homens e mulheres de Deus, mas quero dizer o seguinte: eu tenho certeza que a maioria desses ainda não nasceu de novo, porque estar em Cristo sendo discípulo é uma coisa, mas estar na igreja é uma coisa muito diferente. Marcos Driscoll disse o seguinte: escute, você pode nascer na igreja, você pode crescer na igreja, você pode casar na igreja, você pode morrer na igreja e acordar no inferno por só estar na igreja e não estar em Cristo. Uma coisa é você estar aqui engessado em papel litúrgico, outra é você servir ao Todo-Poderoso. O crente que serve ao Todo-Poderoso entrega o seu caminho por inteiro a Ele. O crente que serve ao Todo-Poderoso não tem mais domínio sobre a sua vida, porque aceitou Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor. E Senhor governa, Senhor dirige, Senhor instrui. Quem entende essa verdade, levante a sua mão para adorar. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta construir impérios? De que adianta construir objetivos? De que adianta ganhar fama? De que adianta ser bem visto pelos homens se você não irá herdar a vida eterna? Apegue-se a Cristo, esteja em Cristo, se sujeite a Cristo, agarre-se à sua cruz e sirva a Jesus. Você vai passar por aflição, por problema, vai ser doído muitas vezes, mas como disse Paulo, eu digo essa noite, eu tenho por certo que as aflições desse tempo não se comparam com a glória de quem nós há de ser revelada, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E quem o ama, guarda a sua palavra, carrega a sua cruz e serve a Jesus. Eu entrego essas palavras em nome santo e bendito de Jesus.